Aí galera, tranquilo, numa boa. Hoje sinto-me motivado a falar sobre a amorosidade em Paulo Freire. E para isso, quando eu imaginei como começar o tema, eu me lembrei da obra O Pequeno Príncipe, né? Naquele momento em que o Pequeno Príncipe conhece a raposa, e a raposa diz ao Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável, tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E o Pequeno Príncipe pergunta, mas o que tu queres dizer com isso? E a raposa mais ou menos explica assim. Ela diz que para a raposa ele era apenas mais um garoto entre tantos outros. E que para o Pequeno Príncipe ela era apenas uma raposa entre tantas outras. Não havia necessidade um do outro, mas que após se conhecerem, após a conversa, o Pequeno Príncipe se tornou importante para ela. E ela se tornou importante para o Pequeno Príncipe. Então, um se tornou responsável pelo outro, porque se cativaram, ou seja, de todas as raposas iguais, havia a raposa agora. E de todos os garotos iguais, havia o garoto agora. Então, se tornaram especiais um para o outro. E aí me lembrei que, de certa forma, isso tem tudo a ver com a amorosidade em Paulo Freire. No momento em que o professor cativa o aluno e no momento em que o aluno cativa o professor, ambos são responsáveis um pelo outro. E quando eu digo um cativa o outro, né, significa que eles entraram em contato, agora são especiais um para o outro. Apesar de que, após a modernidade, a relação professor-aluno se tornou obrigatória, né? Foram criadas salas de aula, foram criados espaços específicos para esta convivência. De qualquer forma, apesar da formalidade, da obrigatoriedade dessa convivência, ainda há ali seres humanos que passam a serem especiais um para os outros, simplesmente pelo fato de que agora se conhecem, afetivamente entraram em contato. O que é isso, a amorosidade? A amorosidade, é claro que tem a ver com o amor, mas eu diria um amor intencional, um amor consciente, um amor motivado e determinado, porque a amorosidade que Paulo Freire fala é um afeto pensado, é um afeto em que o professor ele quer ter, é um afeto que ele quer ter, que ele entende como necessário. Eu vou ter afeto por esse aluno, eu vou dialogar com esse aluno, eu vou ser afetivo com esse aluno, eu vou ser delicado com esse aluno, porque eu quero ser, eu tenho consciência disso. Esse aluno, independente da idade, ele é um igual perante a mim, no que se refere a respeito, no que se refere à dignidade. É preciso que eu queira conhecer esse aluno, que eu queira dialogar com ele. É necessário, e aí vem a amorosidade, ou insistindo nessa ideia de amorosidade, que professor e aluno se compreendam no mesmo patamar de respeito e de sensibilidade, onde o professor se deixa conhecer pelo aluno
e o aluno se deixa conhecer pelo professor. E nesse ambiente de respeito e de conhecimento de um pelo outro, é que poderá acontecer uma aprendizagem significativa, em que o professor ouve o aluno e é ouvido por ele, e que, portanto, ao conhecerem-se, ambos aprendem e ambos ensinam. Eu aprendo a ser um melhor professor que esse aluno, e esse aluno aprende a aprender, aprende a ser mais comigo, justamente porque eu estou interessado em fazer com que ele queira ou descubra caminhos para ser mais. Ensinar, portanto, é comprometer-se. Eu me comprometo com o aluno em estar aberto a incentivá-lo. O aluno se compromete comigo a estar aberto ao incentivo. Então é uma abertura, e portanto vem a questão dialógica, em que nós dialogamos, em que nós trocamos cada vez mais experiências, em que nós, portanto, crescemos. E veja que quando eu falo em respeito, quando eu falo em reciprocidade, em querer amar esse aluno e, portanto, fazer com que ele se torne confortável ali, eu não estou dizendo permissividade. Eu não estou dizendo descontrole e, portanto, indisciplina. Eu não estou dizendo faça de qualquer jeito, como eu ouço muita crítica, né, do relação ao Paulo Freire, né, de maneira alguma. Quando eu me responsabilizo, eu sou responsável por ajudar o aluno a ser mais e, portanto, eu preciso discipliná-lo, né? Discipliná-lo porque eu sou o sujeito mais experiente, tecnicamente mais experiente, e por ter mais idade, mais experiente. Não significa ser mais, mas mais experiente, por ter mais experiências mesmo, por ter mais quantidade de vida, por ter mais quantidade de aprendizagens em mim. E, portanto, eu sou responsável e não posso deixá-lo ao léu. Há uma reciprocidade aqui. Percebam que essa amorosidade é uma amorosidade respeitosa, mas exigente, mais responsável, onde eu preciso estar atento a como esse aluno está reagindo a essa ensinagem e aprendizagem neste ambiente forçado, que é o ambiente da sala de aula, ambiente em que esse aluno vai se adaptar, né? Tem que se adaptar, porque não há outro lugar para ele, sob o ponto de vista de que é obrigatório que ele esteja ali. E esse aluno vai aprender algo, né? Independente muitas vezes do professor, ou independente do professor com certeza. Algumas vezes ele aprende a se compreender como um aluno que não vai aprender mais, né? Se ele é abandonado numa sala de aula, muitas vezes hostil, ele poderá aprender que é um sujeito fracassado, ou seja, ele está aprendendo, né, na convivência social. Portanto, a amorosidade significa, inclusive, resgatar esses alunos que já aprenderam a não aprender, para trazê-los ao aprender a aprender. Que eles possam reconhecer, esses alunos, através do professor, a capacidade que eles têm de serem mais e, portanto, ficarem orientados para a aprendizagem naquele ambiente acadêmico, naquele ambiente pré-organizado, onde eles devem conviver e conviver de maneira o mais fraterna e o mais amorosa possível, onde se sintam confortáveis para perguntar, se sintam confortáveis para dizer, né, trazer coisas de si, das suas experiências, que o professor se sinta confortável para perguntar ao aluno, que se sinta confortável para discutir com o aluno as questões e, por consequência, manter um ambiente de troca de experiências saudáveis. Percebam que a amorosidade ela só acontece nos diálogos, nunca nos monólogos. Seja o monólogo do aluno,
que quer o centro das atenções, seja o monólogo do aluno, que indisciplina, seja no monólogo do professor, que só quer disciplinar, que só quer orientar. O que existe é o diálogo. O diálogo, portanto, só ocorre no ambiente de respeito e de reciprocidade. Já na Grécia clássica, Sócrates, entre outros, davam enorme importância ao diálogo. O diálogo como um instrumento de aproximação das pessoas, né? Um instrumento de humildade, onde a pessoa que falava também ouvia. Então, o diálogo como um instrumento de crescimento do cidadão. E, portanto, esse diálogo que cheira a fraternidade, que cheira a humildade, né, que tem tudo a ver com a troca, é um instrumento principal para que a amorosidade, ou seja, o amor consciente, se manifeste. Né? A amorosidade como um amor dialogal, um amor que quer se espraiar naquela sala de aula e entre os alunos. Percebam que é um amor consciente, é um amor intencional, né? Porque cabe ao professor que é mais experiente querer ser fraterno e amoroso com esses alunos. E que nesse ambiente de reciprocidade receberão também essa afetuosidade dos seus pupilos, né? Das suas crianças, dos seus adolescentes, enfim. Para encerrar, posso dizer que a aprendizagem é comprometer-se. Comprometer-se no sentido da raposa e do pequeno príncipe, né? No sentido de tornar-se responsável por aquela relação, tornar-se responsável pela vida do outro que agora entra em contato numa sala de aula. É quando eu, ao olhar o meu aluno, reconheço que agora, pelo fato de eu contemplá-lo, ele é um sujeito especial para mim. E pelo fato de eu entrar no campo da consciência desse aluno, me posicionar, aparecer na vida desse aluno, agora eu sou especial para ele, para o bem ou para o mal. E torço para que seja para o bem, para que possamos amar esse aluno nesse sentido de Paulo Freire. Um amar orientado e que quer o melhor do outro, que quer se organizar, quer organizar o coração para receber o outro de maneira consciente, intencional, organizada, com método, para que esse aluno sempre saia de um dia de aula melhor do que quando entrou. Certo? Um abraço e até a próxima.